Mesmo com seu poder no nível máximo e sua equipe reunida novamente, Capitã Marvel tem tudo o que precisa para impedir os planos de Ove. No entanto, talvez tudo isso possa não ser suficiente para uma vitória completa. Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje teremos o último vídeo da saga Novo Mundo, no qual Carol Danvers é teletransportada do universo 616 para a Terra 20368. Capitã Marvel, o sucesso do vilão. E se você não viu os vídeos que antecedem essa história, os links estarão na descrição. Ou se preferir, procure a playlist chamada Capitã Marvel Saga Novo Mundo. A história possui o roteiro de Kelly Thompson, desenhos de Lee Garbett e Belen Ortega, cores de Antônio Fabela e editor-chefe C.B. Cebulski. Foi publicado em 2021 e corresponde à revista em quadrinhos Capitã Marvel Volume 10, número 26. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Após ser presa por Ove para ser submetida a um sacrifício, Carol Danvers recebe ajuda da nova Thor, que forneceu energia para ela, e a mesma, totalmente recuperada, se mostra pronta para combater o vilão. E sem perder tempo, ela cai para cima do safado. Enquanto enche o sem vergonha de porrada, a loira energizada fica pensando no quanto está gostando daquilo, pois o tirano barbudo é um verdadeiro calhorda e se deleitar com aquilo é muito bom. Depois ela o leva para cima e diz que adoraria jogá-lo para o espaço. Mas como o local é coberto por uma barreira anti-radiação, ela se contenta em tacar o maldito em direção à parede inquebrável. Em seguida, ela encontra Isako Ishiki, que havia sido sequestrada por Ove presa, e usando forçadamente o seu poder de criar armadura para proteger o lugar da radiação. E quando Carol diz que irá tirá-la dali, a coitada informa que não pode, pois todas as pessoas que estão em Nova Atlântida irão morrer com o alto nível de radiação do local sem a proteção da barreira. Dessa forma, Carol diz que irá voltar assim que puder para tirá-la dali, e parte para ajudar o pessoal a derrotar os demônios do Limbo e Encantor. E quando volta ao local da luta, percebe que Amora está mantendo Illyana presa com seu poder. E quando percebe que os outros heróis que estavam presos já se libertaram, Capitã fica feliz e diz para Carol Rhodes que está muito orgulhosa por ela espertamente ter soltado seus amigos no momento certo. Em seguida, ela pergunta para Bridget como está o processo de quebrar a barreira mágica de Encantor, e a mesma responde que em breve irá conseguir quebrar, pois Amora não pode enfrentar todos eles. Com isso, Carol pede para todos continuarem atacando Amora e informa que irá se encarregar de Ove junto com Sora e Jerry. Mas antes deles partirem em busca dele, o miserável aparece já atacando a Capitã. Mas como a mulher é muito resistente, rapidamente reage enquanto os outros se encarregam de acabar com os demônios. Com isso, a heroína, muito nervosa, já iria começar a enfiar a porrada no salafrário. Porém, a mãe do bandido o chama pedindo para trazer a X-Men de cabelos escuros com ele, e o mesmo consegue dissuadir Carol. E quando Ove se aproxima de Encantor carregando Sora como ela havia pedido, a vilã coloca os dois dentro da barreira. Com isso, Amora diz para Ove que acredita que Illyana está mentindo para eles há muito tempo. E antes dela revelar o porquê suspeita disso, Sora o ataca, mas não tem sucesso.
Desse modo, o Encantor explica que irá usar as adagas psíquicas de Sora para conseguir absorver parte das memórias de Illiana e com isso irá saber todos os segredos dela. E quando o Ove enfia uma adaga no cérebro da coitada, Encantor fica sabendo de tudo o que precisa para prosseguir com o ritual. E como sua concentração em manter a barreira foi enfraquecida com a descoberta, Bridget consegue quebrá-la e tirar Sora de lá. Porém, Encantor consegue fechar novamente antes de Bridget salvar Illiana. Dessa forma, Amora diz para seu filho que precisa do local livre daquelas pessoas para conseguir fazer o feitiço. E quando Ove pergunta sobre precisarem da energia vital da Capitã Marvel, a vilã informa que isso era uma mentira que Illiana inventou para atrasá-los todo esse tempo, pois a energia vital de qualquer indivíduo com poder é mais que o suficiente. Em seguida, ela pergunta se ele tem certeza que quer mesmo ir para outro universo, e ele responde que sim. Então Amora, muito triste, dá adeus ao seu filho e informa novamente que precisa do campo livre de oponentes. E o mesmo usa seu poderoso tridente para conseguir expulsar todos daquele ambiente. Com isso, Amora consegue fazer o feitiço de manipular Illiana e prosseguir com o ritual sem a Capitã Marvel. Com o feitiço terminado, Ove finalmente é transportado para a realidade da Capitã Marvel, ou seja, o vilão conseguiu exatamente o que queria. Então Carol pergunta o que Amora fez, e ela responde que fez exatamente o que seu filho queria, e morre em seguida. Com isso, Illiana informa que Encantor está morta, pois deu sua própria energia vital para alimentar o feitiço, e pede desculpas por ter inventado a mentira de precisar da energia vital da Capitã Marvel para atrasá-los. Mas Carol diz que ela não precisa se desculpar, pois aquilo foi uma boa ideia. Um mundo melhor. 6 dias depois, vemos Carol observando seus amigos que se mudaram para Nova Atlântida. Contudo, eles irão mudar o nome do lugar. Depois ela fica pensando que está muito feliz por ter ajudado a dar uma vida melhor para aquelas pessoas. Porém, não está satisfeita, pois se sente culpada por não ter conseguido impedir Ove. Depois ela conversa com Jessica Drill e elas comentam que ficaram muito felizes por Bridget passar para a divindade depois de adquirir o Mjolnir. Em seguida, Jessica diz que todo o pessoal que morava no subsolo já se mudou para o novo lar e pede para Carol ir comemorar com eles para tentar melhorar o humor. Contudo, a heroína informa que na verdade está triste e não de mau humor, pois Ove conseguiu exatamente o que queria, e com isso ela está muito preocupada por não saber o que ele está fazendo em seu universo. Depois ela pergunta sobre Choque e Cristales, que também eram prisioneiras de Ove, e Jessica responde que elas estão se recuperando. Inclusive, a armadura também poderá em breve sair da condição em que está, pois radiação já limpou a maior parte dos resíduos radioativos do local para não precisar mais da barreira. Em seguida, Emma Frost aparece com o bebê tubarão e Capitã pergunta se ela não irá mais voltar à sua forma normal. E ela responde que prefere não arriscar para continuar imune à radiação, além de manter sua juventude. E no meio da conversa, Jessica informa que precisa sair para fazer uma coisa e pede para Carol parar de se martirizar e aproveitar o futuro que ela ajudou a construir, e se retira do local. Depois, Carol diz para Emma que percebeu que ela continua linda como sempre quando precisou largar a forma de diamante, e Emma agradece. Depois, a mutante diz que Jessica tem toda a razão em dizer que Carol não deve se punir por não ter conseguido impedir Ove, pois já é a segunda vez que a Capitã Marvel salva aquelas pessoas, e graças a ela o futuro daquele mundo está infinitamente melhor, e também que não existe vitória total.
Depois ela informa que Magia está procurando por ela no andar inferior e a mesma se dirige até o local. E no meio do caminho, ela tem a sorte de presenciar Luke Cage reencontrar sua filha. E quando Danny Cage pergunta sobre sua mãe, Jessica Jones, ele diz que infelizmente ela não conseguiu sobreviver. Com isso, eles se abraçam e Carol, vendo tudo aquilo, chora de emoção. Em seguida, ela olha para Carol Rhodes e fica pensando que seu pai ficaria muito orgulhoso de sua filha. E quando Carol finalmente chega até o local onde Illyana esperava por ela, se depara com Jessica inconsciente e segura o corpo de sua amiga perguntando o que aconteceu. Com isso, Magia explica que a própria Jessica pediu para fornecer sua energia vital para mandar Carol para casa. E Jerry, muito triste pela perda de sua mãe, também confirma que ela o fez prometer que não iria impedir. E quando Carol, muito abalada, diz que ninguém se sacrificou para a Magia transportá-la para aquele mundo, ela informa que uma mulher chamada Amy teve que morrer para isso acontecer. Mas Illyana conseguiu fazer o sacrifício em segredo para Ove não saber, e que a própria Amy pediu para fazer aquilo. Desse modo, Carol fica repetindo enquanto olha para o corpo de sua querida amiga que não queria nada daquilo, e Illyana diz que magia sempre tem um preço. E quando Carol começa a voltar para o seu universo, a loirinha informa para a capitã que ela precisa tomar muito cuidado com Ove em seu mundo, já que a manipulação de Amora fez com que Ove voltasse ainda mais no tempo, e isso o deixa muito à frente dela. E Capitã finalmente desaparece. Epílogo. Com o sacrifício de Jessica Drill, Capitã Marvel volta para o seu universo no mesmo momento em que desapareceu. E após conferir que os seus amigos estão bem, ela olha para a espaçonave que liberou os tentáculos e lembra que é a mesma criatura que atacou seus amigos no Central Park da outra Terra. E deduz que provavelmente aquele ataque está sendo conduzido por Ove de alguma forma. E lança uma poderosa rajada, destruindo tanto a nave quanto o Mostrengo. E antes dos seus amigos elogiarem a capitã por ter resolvido o problema tão rápido, Carol subitamente abraça a Mulher-Aranha cheia de entusiasmo. E a mesma corresponde mesmo estando confusa. E quando Jessica, sem entender sua atitude, pergunta o porquê dela estar tão emotiva e brilhante, Carol, ainda curtindo aquele momento, chama a Radiação para abraçá-la também, e ela o faz. Com isso, James Rhodes pergunta se ela está bem e ela responde que não sabe. Em seguida, a Radiação pergunta que líquido é aquele que está saindo da nave e Carol responde que é água do mar. E quando Mulher-Aranha comenta que eles estão muito longe do oceano para ter água do mar ali, Capitã diz que aquilo não é uma nave espacial, e sim uma nave aquática que foi enviada por um homem chamado Ove que veio do futuro, e que a culpa dele estar no presente é dela. Desse modo, Jessica pergunta se ela levou uma pancada na cabeça, e Carol responde que foi enviada para o futuro e ficou lá por uma semana. E esse é o motivo dela estar brilhante, pois estava desse jeito quando voltou para o presente. Com isso, eles perguntam como está o futuro e ela responde que está muito ruim. Porém, ela ajudou a melhorar as coisas, mas trouxe o maior problema junto com ela. E antes deles perguntarem mais coisas, Carol diz para Rhodes que eles precisam conversar. Poucas horas depois, no apartamento de Carol, Rhodes oferece um café e comenta que ela está menos brilhante. Então eles se sentam e ele pergunta sobre o que eles precisam conversar. Então ela diz que está muito apaixonada por ele, porém, comenta que conheceu sua filha no futuro. Com isso, ele começa a ficar confuso e ela prossegue dizendo o quanto ela é incrível e que ele ficará muito orgulhoso dela. Entretanto, a mãe da menina não é a Carol, e por isso eles precisam terminar, pois cada minuto que eles ficam juntos impede o nascimento dessa pessoa tão incrível. E quando James pergunta se ele não tem o direito de opinar sobre isso, Carol diz que o futuro dele não é com ela e por isso ela precisa sair do seu caminho.
Mas o homem afirma que ela está cometendo um erro, pois jogar um relacionamento saudável fora por um possível futuro que provavelmente nem vai acontecer é uma completa loucura. Mas Carol diz que a mulher que ela conheceu era muito real e ela não pode esquecê-la. Então ele diz que precisa digerir tudo aquilo e vai embora. Com isso, a heroína diz que ele irá entender quando conhecer sua filha e irá perdoá-la. Bom, meus amigos, esse foi o último vídeo da saga da Capitã Marvel Novo Mundo. Se você gostou desse vídeo e de toda a saga, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.